Olá pessoal, eu sou Flanker Taídes do canal Historiando a Verdade. Permitam vocês, se puderem se inscrever no canal, deixar um like, porque no final geralmente vocês esquecem. Mas eu permito-me aqui fazer uma reflexão a respeito do governo Bolsonaro. Eu acredito que todo esse tipo de mal entendido, esses transtornos, essas bolas foras, tanto pelo ministro das Relações Exteriores, que diz na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara que não houve ditadura militar, ou a ministra que viu Jesus no pé da goiabeira, ou o ministro da Educação que fala sobre militarização, o deputado que propõe a desesquerdização, nada mais é do que uma cortina de fumaça, tá? Porque quem governa o país é o presidente? Não. Quem governa o país é o mercado de ações, tá? E aí é muito triste quando eu vejo um brasileiro pobre comemorar a alta da Bolsa de Valores. Se o mercado está em alta, é sinal que eles estão conseguindo o que eles querem, tirar tudo que for possível de ganho da classe trabalhadora. Então o mercado já percebeu isso, e já sabe que o Bolsonaro realmente não tem condições de governar, assim como seus ministros, na sua grande maioria, também não. Então o que eles querem? Que se criem realmente cortinas de fumaça, deixe o Paulo Guedes trabalhar, é um ultra neoliberal, enquanto as cortinas de fumaça aparecem, elogiando ditador estuprador, elogiando ditador assassino, fica falando de comunismo, do PT e etc, etc, um bando de ladainha, por trás os caras agem. Por exemplo, quase ninguém percebeu, mas a partir de 1º de junho saiu uma portaria ontem, um decreto, não vai ter mais concurso público federal. Então as pessoas não percebem porque estão comentando a incompetência do governo, mas por trás existe uma articulação que realmente trabalha. E quais são os objetivos? Os objetivos são tirar tudo o que for possível de benefício da classe trabalhadora para manter a riqueza dos banqueiros, a riqueza dos especuladores que não geram emprego e ganham em cima de não fazer nada. Não produz nada, não gera renda para ninguém, e só querem o benefício de si próprio. Tem um livro chamado Chutando a Escada, que eles falam justamente desse conceito neoliberal. Não há solidariedade em momento algum. Então o objetivo é o quê? Ganhar dinheiro, criar-se cortinas de fumaça, já que não conseguiram eleger o queridinho do mercado, que era Geraldo Alckmin, deixa esse tolo mesmo governar. Ele cria essas cortinas de fumaça, fala bobeira, exalta a ditadura, o outro ministro vai lá, fala outra bobeira, o outro ministro das Relações Exteriores fala que a terra é plana, e aí as pessoas ficam distraídas, com tanto de bobagem que sai do núcleo do governo, que por trás os ministros realmente que interessam ao mercado, que é o Paulo Guedes, principalmente, ele vai favorecendo os mercados. Por exemplo, em uma semana venderam 12 aeroportos, ninguém viu. A proposta é vender todas as estatais, que geraria desemprego, geraria redução de poder aquisitivo da classe trabalhadora e, consecutivamente, a quebra do sistema financeiro, a quebra do comércio. Mas o mercado especulando vai estar bem. Então, são cortinas de fumaça, esse tipo de pataquada que todos eles lançam, na verdade é para disfarçar a real intenção. E a real intenção é a reforma da Previdência, porque se fizer a reforma da Previdência não há necessidade de fazer a reforma fiscal. É manter a lucratividade sem cobrança de impostos sobre grandes fortunas, sobre herança de grandes fortunas, sobre lucros, sobre dividendos. Então,
joga tudo nas costas do trabalhador, tá? A destruição do sistema de previdência, né, social, que é uma ideia de 200 anos atrás, vai se fazendo aos poucos. As pessoas não estão percebendo por quê? Porque gente por trás, eu penso assim, o núcleo do governo Bolsonaro está dividido em 4. Tem o núcleo dos generais, o puxadinho dos filhos, né, os abobados, os abestados, né, você pega Ricardo Vélez, Damares, esse é o grupo dos abestados. E o grupo forte que realmente interessa. Sérgio Moro para criminalizar o pobre e Paulo Guedes para deixar o pobre mais pobre. São os 2 importantes ministérios. Né? O pacote de combate ao crime organizado, na verdade, é um combate a pobre de periferia. Nada mais é do que isso. Porque a criminalidade, se às vezes está na periferia, é sinal que quem não está na periferia roubou o suficiente para que não chegasse saúde, educação, saneamento básico, uma série de coisas que está na Constituição e que o povo não recebe. Então eu penso que, né, a cada dia que passa, vai ficando mais evidente que, na verdade, o Bolsonaro é um boneco ventríloco na mão do mercado. E mercado não tem consciência social, mercado não tem solidariedade, ele está pouco se lixando se o país quebrar ou não, ele está pouco se lixando se as pessoas estiverem na miséria ou não. Eles querem garantir o lucro deles, porque eles rezam para o Deus dinheiro. Assim como muitos conglomerados evangélicos que nós conhecemos aí, rezam para o Deus dinheiro. Né? Eles abriram mão há muito tempo, né? Porque está lá em Mateus 6, ninguém tem 2 deuses, ninguém pode servir a 2 deuses. Ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. E tem muitos conglomerados evangélicos que já abriram mão há muito tempo de servir a Deus e servem ao dinheiro. O mercado também ele serve ao dinheiro. A concentração de renda, a miserabilidade. A gente vem passando por essa tirada de direitos já há muito tempo. O primeiro passo do neoliberalismo foi incentivar o consumismo através da propaganda e marketing. O segundo passo foi um empréstimo consignado que endivida a folha de pagamento do funcionário. Chega um momento que o funcionário não tem como mais comprar porque o salário dele está comprometido com empréstimos. E aí o mercado, para manter a sua lucratividade, o que faz? Ataca os direitos trabalhistas para se livrar desses encargos tributários e joga tudo nas costas do trabalhador. Hoje nós passamos um momento de crise. Essa crise já vem desde 2008, da bolha de crescimento imobiliário nos Estados Unidos. Não afetou o governo Lula, mas havia algum momento que iria afetar o governo Dilma. No primeiro mandato foi muito bem, o PIB continuou crescendo, o Lula foi genial quando ele pediu que os trabalhadores consumissem, né? Porque o consumo da classe trabalhadora evita a estagnação do mercado. Só que chegou um momento que a classe trabalhadora estava endividada na sua folha de pagamento. Então perdeu o poder de compra, misturado, né, com empresários que não abrem mão de 1% de aumento para o trabalhador, assim como o serviço público, principalmente serviço público coxinha, de direita, né? Você pega um exemplo aqui da cidade que eu moro, Cubatão, o prefeito dá. A passagem de Cubatão é uma das passagens per capita mais caras do mundo. Ônibus extremamente velhos, demitiu cobradora, né, que tinha. O que ajudou? Aumentou o desemprego, diminuiu o poder de compra no mercado e aí atacou o servidor público também, tirando, né, grande parte dos seus ganhos, né, pensando que com isso, né, ele estava fazendo justiça. Na verdade, ele estava tirando o poder econômico do servidor público e o servidor público vai perdendo o poder de compra e o comércio vai começando a ficar mal.
Se o comércio fica mal, a indústria não vende. E a condição se piora. Vamos voltar a pensar um pouco na história. Na crise de 29, nos Estados Unidos, com a quebra da Bolsa de Nova York, Franklin Delano Roosevelt só conseguiu tirar os Estados Unidos da crise a partir do keynesianismo, Maynard Keynes, né, que dizia que o Estado é indutor do desenvolvimento econômico. Então, como nós vamos fazer isso? Não podemos, porque o presidente passado, né, usurpador de cargo, né, é engraçado que o povo foi na rua bater panela para tirar Dilma sem crime, mas o Michel Temer ficou 2 anos, inclusive enfrentando crimes durante seu mandato. Não caiu. Por quê? Ele é queridinho do mercado. Ele vendeu grande parte do pré-sal. Ele colaborou porque quando a coisa é estatal, pertence ao Estado, a riqueza natural é do Estado, então do povo brasileiro, né? Ele alimenta muita coisa que às vezes nós não percebemos. Por exemplo, a lei de partilha do pré-sal daria 50% de toda a extração de petróleo de altas profundidades para a educação. Acabou o sonho. Porque a elite da rapina não quer saber de pobre educado, não quer saber se pobre se educa ou não, né? E David Harvey, eu falei outro dia para vocês, ele já diz isso desde a Revolução Francesa. Né? O que eles querem é o quê? Porque uma vez vendido, eles entram no consórcio e ganham a sua parte. Veja como acontece, por exemplo, com a gasolina depois da saída da Dilma. O preço oscila 7, 8 vezes por mês, igual ao botijão de gás, porque o acionista não quer saber se você tem dinheiro ou não para ter gasolina ou para comprar botijão de gás. Dane-se. Se não tiver, não compra. Mercado é isso. Ninguém está preocupado com o bem-estar social de ninguém. E aí, volto a dizer, na verdade, sabemos que o governo é ruim, que o presidente é muito mal informado, né? Até pelo fato de ficar 28 anos no Congresso Nacional, não aprendeu nada. Seus ministros são muito ruins, né? Vocês acham que foi uma cortina de fumaça ou não o ministro de Meio Ambiente dizer que não conhecia Chico Mendes? O mundo todo conhece, só ele que mora aqui no país não conhece? Isso são cortinas de fumaça que criam repercussões da mídia e tiram o foco do povo para o que realmente é necessário. A reforma da Previdência, né, e esse pacote anticrime que pune pobre, negro, trabalhador, só e nada mais. Prisão em segunda instância é inconstitucional. Não pode. A liberdade precede a prisão. Então o cara tem que ter as últimas argumentações jurídicas até a última instância para poder ser provado ou não se ele vai ser preso ou não. Tanto é que essa semana todos nós vimos, Michel Temer foi preso, ficou 3 dias, não precisou nem trocar o paletó. Ele saiu. Acusado durante o mandato de presidente, gravaram-se Rocha Loures correndo com mala, e a mala era do Temer. Gedel Vieira Lima, amigo do Temer, tinha um apartamento com 53 milhões de reais dentro do apartamento. Paulo Preto, assessor do Serra, tinha um apartamento maior ainda, cheio de dinheiro. Ninguém chamou o Serra. Cadê o Ministério Público de São Paulo? É coxinha. Eles não representam a classe trabalhadora. Eles estão pouco se lixando para a justiça. Eles estão se lixando para quê? Para proteger o espaço dele bem remunerado, né? Como um Sérgio Moro que diz que é moralista, né? Mas que ganha um salário exorbitante, tem uma puta casa própria, mas moradores de rua na miséria, mas ele recebe auxílio moradia. Na imoralidade que possui. Ah, é direito? É. Mas ele não é o bom cara? Ele não é um bom homem? Ele não é ético, moral? Por que não abre mão disso? Ou o Sérgio Bretas, no Rio de Janeiro, que recebe 2, ele e a mulher, e mora num apartamento de 6 milhões de reais.
Por que ele precisa desse auxílio moradia? Enquanto milhares de trabalhadores não têm o que comer ou moram de aluguel e muitas vezes vão para o acampamento do MTST em São Paulo porque não tem como pagar aluguel, e aí a própria sociedade pobre, a classe trabalhadora, chamam de marginais, achando que aquilo é um ato marginal. Ato marginal é quando os poderosos agem em cima de você e você não percebe. Eu vi um depoimento de uma moradora do acampamento sem terra. Ela disse que passava e quando passava pelo acampamento dizia: ah, isso deve ser tudo vagabundo, porque eu consegui comprar minha casa, né? E aquele papo todo, não trabalham porque não quer. Pois bem, ela perdeu o emprego, o marido também. A nova lei do inquilinato diz que depois de 2 meses a Caixa, que ela financiou o apartamento, pode entrar com a ação de tomar o apartamento dela. Resultado, ela foi parar no acampamento do Movimento Sem Terra. Então, nós precisamos criar um senso de coletividade, precisamos perceber que essas baboseiras dessa ministra Damares, desse outro Vélez aí, esse colombiano, porque que tudo indica, não teve nenhum homem sério voltado para a educação no país que aceitou ser ministro da educação desse governo. Então trouxeram um colombiano, né? E a Colômbia é assim. A Colômbia é um país que tem desenvolvimento econômico baseado no quê? Uma força policial armada até os dentes e, como na Alemanha, mantém os pobres no meio dos guetos para poder não sair de lá. É assim a Colômbia hoje. Então, nós temos que começar a perceber. É cortina de fumaça, aí vem um Malafaia da vida, né, que diz que é ungido, só que está lá nas escrituras que o homem ungido, ele é pacífico e calmo, diferente de Silas Malafaia. Extremamente grosso, rude, vulgar, não é? E que adora o Deus dinheiro. Baseado numa teoria de João Calvino, que diz que o abençoado é aquele que enriquece. Mas não foi isso que Jesus falou. Não é? Então esse tipo de pessoa, quando vem da mídia, falar um monte de trololó, Olavo de Carvalho, né, que fala um monte de baboseira, um cara que não fez filosofia e se auto-intitula filósofo, um cara que vendeu a própria filha por 1.500 cruzeiros, e está na certidão de casamento dela para casar, dando 500 mil cruzeiros de entrada e mais 2 prestações de 500 mil. Olavo de Carvalho, que transava com alunas menores quando era professor de esoterismo. Olavo de Carvalho, que se diz um cristão conservador, era muçulmano, adepto a várias mulheres. E que só fala besteiras. Como é que o ser humano fala que a Terra não é redonda sem prova? Como é que se fala que Pepsi é adoçada com feto de neném? Cadê a prova material que ele tem? Na verdade, ele não passa de um velho frustrado, idiotizado e que nunca foi aceito no meio acadêmico, até porque não é acadêmico. Então se enrola com um bando de bobões, que são os filhos do Bolsonaro, que só falam patifaria, se juntam com o Ministério da Alegria, da Piada, parte do Ministério da Piada, e deixam por trás os milicos que pensam mais, Paulo Guedes e o próprio Sérgio Moro. E no final das contas, esse disfarce todo, né, vai levando a passar medidas totalmente contra a classe trabalhadora que nós vamos perceber só lá no final. Né? O tanto de empobrecimento que querem jogar a população brasileira com a reforma da Previdência para garantir juros de banqueiro rico, que não depende de povo, mas mesmo assim passa a vida explorando, né, os mais pobres.
passa a vida achacando. Qualquer um de nós que vai a um banco sabe que banco rouba institucionalmente. Eles roubam pela lei. Um roubo indecente, imoral e que deixa a população cada vez mais miserável. Então vocês acham que realmente Paulo Guedes, um representante, dono de banco, ele está pensando numa previdência social para o povo? Não, ele quer mais que vá para a capitalização mesmo. Porque inclusive o banco dele pode ganhar muito dinheiro. Ele falou essa semana na comissão do Senado, né, que o Chile está crescendo, mas vamos lá ver o que é o Chile depois da reforma da Previdência. Mais de 90% do produto interno bruto do Chile, né, vem dos bancos. E banco não gera emprego. Por que vem dos bancos? Porque as pessoas têm que fazer caderneta de poupança para não morrer de fome, né? E mesmo assim, muitos aposentados hoje no Chile ganham, como se fosse aqui no Brasil, por mês, R$10, R$7, R$8 por mês. E por isso que se levou a um índice muito grande de suicídio, né, no Chile entre idosos, né? Esse fato de falar, nós temos que economizar 1 trilhão do orçamento, por quê? O orçamento é para se gastar, não é para pagar juros de banqueiro, que são pobrezinhos, né? Entre as 10 mil famílias mais ricas do Brasil, recebem aproximadamente por mês, só de juros, R$9 milhões. E o povo amíngua, desempregado, e não vai sair da crise enquanto não for derrubada a PEC 55, né, que virou a emenda constitucional número 95, que permite o endividamento do Estado para investimento fomentador de retomada econômica. Como é que começa a sair o país da crise? Investindo em construção civil, investindo em engenharia naval, investindo em estradas e por aí vai. Porque gera uma mão de obra que vai começando a retomar, reaquecer o comércio e que vai começando, é um ciclo, reaquecer a indústria. Se não quebrarem a PEC 55, que congela os gastos públicos por 20 anos, né, nós possivelmente daqui a 10 anos estaremos sem acesso a uma educação que já não é de qualidade, muito pior, né? O estrangulamento salarial da classe trabalhadora, eu sei disso que trabalha há muito tempo. Eu vejo o prefeito de Santos, né, dá 17% de aumento para o dono da empresa de ônibus e dá 3% para o servidor. Mas o dono da empresa de ônibus não gasta em Santos, o servidor de Santos gasta. Aqui, na minha cidade, Cubatão, o prefeito tira todos os benefícios, talvez com inveja de nunca ter passado num concurso público porque não estudou. E aí o funcionário perdendo o poder aquisitivo, ele não compra no comércio. E o comércio vai entrando em decadência. Tudo isso para economizar dinheiro, para dar para a empreiteira, explorar trabalhador sem carteira assinada, sem refeição, sem vale-transporte, numa verdadeira miserabilidade. E o dono dessa empreiteira? Ele vai pegar o dinheiro dele, muito bem, tchau, otários, que eu vou gastar meu dinheiro lá fora, enquanto isso essa cidade prevalece na miséria. Entendeu? Então é uma cortina de fumaça, né? Esses papos que geram piadas na internet, né? A menina lá do PDT fez um discurso que quebrou, né, o ministro Ricardo Vélez, né, ministro da Educação, mas tudo isso não passa de cortina de fumaça. Ricardo Vélez não está preocupado, assim como Jair Bolsonaro, com a educação pública de qualidade. E sim, com o sucateamento da educação pública de qualidade. Ou sucateamento do que temos, porque a educação pública de qualidade nunca chega. E aí o Ricardo Vélez ainda dá entrevista, o ensino médio tem que ser técnico. Não necessariamente. Tecnológico por quê? Muitos dos alunos, eles são vocacionados para a área de humanas. O que eles vão fazer? Aprender técnico, matemático? Eles não gostam da disciplina. Eles não gostam desse tipo de trabalho.
né? Eles gostam da área de humanas. Então, quer fazer uma reformulação no currículo do ensino médio? Dê espaço para o trabalho de área de humanas e de exatas. Não só de exatas, até porque o pobre tem direito de ser mão de obra de nível superior e não só de curso técnico, para ser mandado por essa elite dominante do país, cujo próprio ministro diz: educação superior é para a classe intelectual, pobre não tem que ter acesso. O mesmo ministro que diz que brasileiro, quando viaja lá para fora, é canibal e ladrão. E permanece no cargo. Por quê? Ele está contribuindo com o papel do Bolsonaro e principalmente do Paulo Guedes, que na calada da noite vai desestatizando o Estado e vai comprando parlamentar para se fazer a reforma da Previdência. Né? Que é o meu grande medo, não por mim, mas por meu filho, por filho de quem me assiste, né? Porque entrarão no mercado do trabalho sem perspectiva nenhuma de se aposentar. Então é bom que vocês prestem atenção, né, nesses sinais que o governo Bolsonaro dá. E se gostaram do comentário, deixem um like, assinem o canal, né? E eu volto amanhã, né, para colocar alguns vídeos que já gravei, para que essa semana a gente tenha bastante assunto a se trabalhar, ok? Um abraço.